Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay. E no vídeo de hoje temos mais um episódio da Escola de Bladers, que é uma série aqui do canal onde eu explico alguns conceitos ou até mesmo coisas mais práticas que envolvem o jogo de Beyblade, a parte mais competitiva, mais focada em estratégia e combinações. Aqui nós temos várias pontas de desempenho, várias pontas de Beyblade, conhecidas como drivers também por alguns. E a aula de hoje vai ser sobre elas. Nós vamos explicar algumas coisinhas em relação de atrito, formato, os materiais que você encontra nessas pontas. E eu acho que é um conteúdo bem interessante para quando, por exemplo, um driver novo lançar, ou quando você tiver com uma peça nova que você nunca usou, pelo menos você ter uma noção, conseguir prever mais ou menos qual vai ser o desempenho ou qual vai ser mais ou menos o padrão de movimento daquela ponta na arena. Então, sem mais enrolação, sem mais explicações, vamos começar o vídeo. Para começar, vamos falar da coisa mais básica que se tem quando se fala de drivers, que é o próprio formato da ponta. O ponto de contato de uma certa ponta com a arena pode ter vários formatos diferentes, mas eles se reúnem em basicamente 3 tipos e eles são aqui a ponta plana, a ponta arredondada e a ponta pontiaguda. Essas 3 pontas também são classificadas nos tipos ataque, defesa e resistência. Os 3 tipos mais básicos, mais simples de Beyblade refletem mais ou menos os tipos de ponta que eles recebem também. Então vamos falar de cada um desses formatos um a um. Para começar, nós temos as pontas planas. Essas pontas, como você pode ver, têm uma superfície de contato bem reta com a arena. Isso faz com que elas tenham muita aderência, muita fricção, muito atrito com o plástico do seu estádio e faz com que o Bey tenha um padrão de movimento mais ofensivo, que vai ficar circulando mais. Isso se deve principalmente à forma como essa ponta tem contato. Afinal, ela é uma ponta que é reta, então ela vai ter uma superfície de contato muito larga, ela vai ter muito espaço entrando realmente em atrito com o chão do stadium. Isso faz com que, devido ao atrito, ela tenha muita aderência e aí ela vai correr ao redor da arena com muita velocidade. Porém, em contrapartida, já que esse mesmo atrito que faz com que ela tenha muita potência gasta a energia de um Bey mais rápido, ela também vai girar por menos tempo. Então aqui já temos o primeiro conceito interessante da aula de hoje, que é o quanto mais atrito, mais potência, mas também menos tempo de giro. Além disso, a largura de um driver também influencia no seu padrão de movimento. Pontas mais finas vão ter um padrão de movimento mais controlado, mais leve, com menos potência. E o quanto mais você vai alargando, vai ficando mais largo, mais aderência você vai ter, maior vai ser a sua superfície de contato. E devido a isso, você vai ter mais velocidade. Mas também, mais uma vez, você perde resistência. Então, quanto menor sua ponta, menos ela vai ter de potência, mas por mais tempo ela vai girar. Isso se aplica aos outros tipos também. É por isso que as pontas mais pontiagudas, que tem apenas uma pequena pontinha ali de contato com a arena, tem uma superfície de contato basicamente mínima, tem mais resistência. E é por isso que elas ficam tão paradas no centro da arena, e esse é o padrão de movimento famoso dos tipos resistência. É porque a ponta, devido a ela ser pontiaguda, ela vai ter uma pequena superfície de contato, ela vai conseguir manter o giro por muito mais tempo, ela vai ficar muito mais parada, afinal ela não tem velocidade e nem potência o suficiente para ficar se movimentando. Isso também explica porque quando um Bey de resistência é lançado para a borda da arena, ele rapidamente volta ao seu centro, porque o formato dessas pontas tenta potencializar ou diminuir ao máximo o atrito que você vai ter. Então ele rapidamente vai escorregar porque a ponta não vai ficar segurando o Bey muito próximo da arena por muito tempo. E no meio termo nós temos as pontas com formato de bola, aquele formato mais esférico. Elas não chegam a ser pontas que têm uma superfície de contato muito larga, como uma ponta plana, mas também não é uma ponta que vai ter uma superfície de contato tão pontiaguda quanto uma ponta mais focada em Sharp, mais focada em resistência. Então, as pontas B, ball, de bola, esféricas, de defesa, como quiser chamar, tem uma superfície de contato relativamente larga, mas que ainda assim consegue fazer com que elas fiquem estacionadas no centro da arena com o lançamento adequado.
É por isso que essas pontas tendem a circular um pouco a arena no começo, afinal elas vão ter contato com uma parte aqui um pouco maior da esfera e quando elas chegam mais próximas do centro, elas acabam ficando mais paradas. Isso depende do ângulo que o bey está, afinal dependendo da posição com que o bey fica, ele vai ter uma superfície de contato diferente, vai ter um atrito diferente. Isso faz com que a ponta possa ficar mais parada, mas que também, quando é lançada um pouco mais para longe, ela pegue um pouco de velocidade nas bordas e consiga alguns contra-ataques. E é por isso que essas pontas são tão recomendadas para o tipo de defesa. Você consegue um pequeno movimento no começo, consegue ficar parado, mantendo um bom giro, mantendo uma boa resistência e estabilidade, mas quando você é lançado para fora, uma parte maior da ponta vai entrar em contato, vai entrar em atrito com a arena, você vai evitar de ser lançado para fora e vai conseguir um contra-ataque. É por isso que essas pontas aqui são tão famosas do tipo defesa. Além disso, as pontas também vêm em materiais diferentes. Cada material vai ter um atrito, vai ter um padrão diferente em relação ao plástico da sua arena. Devido a isso, você saber também o material do qual a sua ponta é feita, ou até mesmo os materiais, existem algumas pontas que acabam misturando mais de um tipo de material, é tão importante para você montar uma combinação. Afinal, alguns materiais têm mais aderência e alguns materiais têm menos aderência à arena. Começando pelo básico, nós temos as pontas de plástico. Bem, a ponta é feita de plástico, a arena é feita de plástico. Elas vão ter um padrão bem comum, vai ser o padrão mais básico. Não é um movimento tão agressivo, mas não é algo que vai ficar tão estacionado e vai ter pouca fricção com a arena. Ele tem uma fricção comum, uma fricção mediana em relação aos outros materiais. É por isso que essas pontas não se destacam em nada de muito especial. Elas têm uma resistência média, uma potência média e não são tão fáceis de lançar para fora, mas também não são tão difíceis. São apenas pontas comuns. Se aproximando mais do lado do menos atrito com a arena, nós temos as pontas de metal. Essas pontas aqui não são feitas de ferro, como muita gente diz. Gente, nenhum componente, nenhum material utilizado em Beyblade é ferro. Na verdade, todas as peças em metal que você encontra na franquia são feitas com alguma variação de uma certa liga de zinco com a qual a Takara-Tomy trabalha para desenvolver seus brinquedos. Vamos lá, o metal tende a ter menos fricção, menos atrito com o plástico. Então, com uma ponta plana de metal, você pode até ter padrões de movimento bem amplos, mas eles não vão ser muito precisos e esse material não tem tanta aderência, tanta estabilidade com a arena. É por isso que essas pontas, mesmo que tenham um pouco mais de resistência do que as pontas de plástico, vão ser mais fáceis de se jogar para fora. E também não vão ter uma estabilidade tão alta. É por isso que pontas como, por exemplo, o Metal Sharp ou o Wedge são tão fáceis de desestabilizar. O total oposto do metal é a borracha, é claro. A borracha é um material que tem muita fricção com a arena. Com o contato da borracha com o plástico do chão do seu estádio, eles vão gerar muito atrito. Isso faz com que a ponta vai correr com muita velocidade, ela vai ter muita potência, mas mais uma vez, assim como uma ponta de ataque, vai gastar bastante essa resistência. Então, com as pontas de borracha, você vai ter mais aderência ao chão da arena. Isso significa que elas vão correr mais e por se fixarem mais ao chão, por ficarem mais presas, mais juntas ao chão, é mais difícil de lançar essas pontas para fora. É por isso que algumas pontas de defesa, como é o caso do Keep, e algumas pontas mais focadas em KO Defense, como é o caso do Unite, utilizam essa borracha para ter uma certa aderência e não ser lançadas para longe. E é por isso também que as pontas de ataque costumam utilizar tanto a borracha, porque com pontas planas de borracha você tem muito atrito, tem muita aderência e vai ter muita velocidade e potência para os seus combos mais ofensivos. Então, com certeza a borracha é um material bem interessante para se usar, tanto para defesa quanto para ataque, desde que seja usado da maneira certa. E o último material a ser introduzido em Beyblade foi o POM, também conhecido como polióxido de metileno. Esse é um nome bem esquisito, por isso que a gente chama de POM mesmo, P-O-M. Esse é um tipo especial de plástico, que tem muito menos fricção com a arena, consideravelmente até menos fricção do que o próprio metal. Devido a isso, essas pontas tendem a ter um ótimo tempo de giro, tendem a girar por muito tempo. Afinal, quanto menos resistência, quanto menos aderência, quanto menos atrito você tiver com a arena, mais tempo você consegue manter a sua potência, mais tempo você consegue manter sua velocidade.
Claro que isso tem uma fraqueza. As pontas de pom, como é o caso aqui do Bearing, tendem a ser lançadas para fora com uma certa facilidade. Justamente por ter tão pouca fricção com a arena, quando um Bay que está utilizando uma ponta dessas recebe um impacto, geralmente é um impacto que vai mandá-lo para bem longe, mesmo que ele seja um Bay relativamente pesado. Isso é porque essas pontas quase patinam, elas só deslizam pela arena. Não tem exatamente um atrito, ela apenas vai escorregar para frente e para trás, dependendo do padrão de movimento que vai ter. Esse tipo de ponta geralmente é encontrado em bays de resistência, como é o caso do Bearing e também na primeira ponta com pom na série Burst, o Yielding. Essa ponta também apareceu em 2 outros drivers, que são drivers de defesa. O primeiro deles é o Mebius, que dá pra gente discutir se ele é mesmo um driver de defesa. Ele é basicamente um driver de resistência com um formato um pouco diferente, então, E também no Friction, que é uma ponta esférica feita de pom. Certamente essas pontas não são as que têm mais atrito no mundo, então você realmente vai querer utilizar elas para combos mais resistivos. Combos que vão ficar parados no centro do seu estádio e vão girar por bastante tempo. Vou deixar uma curiosidade aqui também. Vocês sabiam que em Metal Fight nós também temos uma ponta que utiliza o pom? Ela é a PD, ou Polish Defense, que é uma ponta bem difícil de se encontrar, uma ponta bem rara, pouca gente sabe que ela existe, porque até onde eu sei, ela é exclusiva de um acessório de lançador. Se você compra uma mira a laser para utilizar nos seus lançadores de Beyblade Metal Fight, especificamente a versão da Takara-Tomy, alguns desses modelos acompanham uma PD como brinde da sua compra. Muita gente diz que ela funciona bem com 160 PD nesse combo aí para resistência. Por ser uma ponta tão difícil de achar, é meio complicado de querer testar, mas tá aí. O pom tá presente no Beyblade há mais tempo do que muita gente imagina. Como eu disse, existem pontas que misturam 2 materiais para poder ter um padrão diferente. Geralmente esses materiais são plástico e borracha. É o caso aqui do Unite, do Dimension, do Ultimate Reboot. Nada de muito específico porque cada driver é um driver, cada mecânica é única. Mas é interessante e legal citar que existem pontas que misturem materiais. E eu sei que muita gente vai querer dizer: Pedro, você esqueceu de falar as pontas estreladas. Não, eu não esqueci. Tá aqui, ó, Jag Destroy. Essas pontas têm um formato que lembra uma estrela na sua parte de contato com a arena. Só que elas ainda são pontas planas, então o padrão de movimento delas vai ser parecido com o de uma ponta plana, porque elas são pontas planas. Talvez com um pouquinho mais de atrito, mas não influencia tanto também. O Destroy a gente usa mais para resistência mesmo. Tá aí, precisava falar, mas nada de especial. Gente, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aí embaixo o que você achou. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder os futuros vídeos que saem todos os dias às 9h30 da manhã. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se fala numa próxima. Até mais!